meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos aqui mais um dia para compartilhar da palavra de Deus. Eu sou o pastor Augusto César, da PIB de Jacutinga, Minas Gerais, e nós estamos aqui para contribuir, colaborar com o Desperta Colonial. Estamos numa série de mensagens chamada Mutualidade, e o tema de hoje é Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. E o nosso texto base para esta reflexão se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até versículo 8, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bom, este exemplo que nós podemos ver aqui em Filipenses narra o quê? Que Jesus Cristo, ele nos deu todos os exemplos com a sua vida. Certamente, quando ele estava ali diante da ceia com seus discípulos, Jesus ele ensinou muitos princípios, ele ensinou com a sua vida, ele ensinou com as suas atitudes, e certamente Jesus Cristo ele abriu mão, entre aspas, dos seus direitos de estar ali no céu. Ele se submeteu a uma realidade terrena. Jesus Cristo ele se fez homem. Jesus Cristo ele se limitou de alguns de seus atributos. Jesus Cristo ele foi obediente, ele foi disciplinado. Jesus Cristo foi intrépido. Jesus Cristo ele fez aquilo que era necessário. E certamente ele, sendo Deus, ele também foi submisso, ele se sujeitou aos outros, ele se sujeitou ao Pai, ele se sujeitou aos homens também. E certamente quando Jesus ele lava os pés ali dos seus discípulos, ele também estava se sujeitando, ele também estava se humilhando, ele também estava ensinando os seus discípulos a este respeito, a esta situação. E nós aprendemos também com as atitudes de Cristo a importante submissão que ele teve. Quando nós olhamos aqui o texto de Filipenses, eu quero retomar com você, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando nós olhamos sob o prisma deste texto, será que de fato nós temos o mesmo sentimento que Cristo Jesus para com as situações da vida, para com os meus irmãos, para com os meus vizinhos, com os meus parentes, com o esposo, a esposa? E aí ele vem, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha só quantas coisas nós podemos aprender nesta questão de sujeição da palavra de Deus, que nos traz a que nível Jesus Cristo se submeteu. Jesus Cristo ele deixou o reino da sua glória, ele se fez homem, ele cresceu, nasceu assim como um ser humano, se desenvolveu e, claro, dentro da graça e do conhecimento do Senhor. Ele, sendo Deus na pessoa do Filho, fez aquilo que era necessário ele realizar neste mundo. E certamente Jesus se sujeitou a muitas coisas. Ele se sujeitou à humilhação, ele se sujeitou à morte, à usurpação. Jesus ele nos ensinou muitas coisas. Ele foi obediente ao seu Pai, a Deus. Ele estava disposto a completar a sua missão. Jesus Cristo ele estava disposto a pagar o preço do pecado. E naquela cruz Jesus Cristo ele ao mesmo tempo que foi o sacrifício, ele também
nos trouxe a salvação. Ele foi o sacrifício, ele foi o Cordeiro perfeito, o seu sangue foi derramado, a sua carne foi moída, o preço foi pago, a redenção foi realizada naquele momento. Então isso tudo nos traz à memória que Jesus abriu a mão do seu conforto para fazer a vontade do Pai. Muitas vezes, quando nós olhamos para a nossa caminhada ou para a nossa trajetória cristã, muitas vezes nós não queremos nos abster dos nossos confortos, ou talvez do conforto da sua casa, o conforto do seu carro, o conforto do seu lar. Muitas vezes nós negamos a fé por não obedecer aquilo que Deus quer fazer em nós, aquilo que Deus quer trabalhar no nosso coração, aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, e isso é muito importante para a nossa reflexão. Muitas vezes nós colocamos de lado os planos, os sonhos, os projetos de Deus para viver projetos terrenos, projetos limitados da nossa capacidade humana, da nossa mente humana. Às vezes nós achamos que tal coisa vai ser uma bênção para as nossas vidas, mas na verdade vira empecilho, nos impede de crescer, nos envolve com outras responsabilidades que de certa forma nos prendem para uma liberdade onde Cristo quer nos usar de forma mais ampla, mais autônoma. E nós precisamos lembrar que nós estamos sujeitos primeiramente a Deus e também aos nossos irmãos. Ou seja, quando nós caminhamos ombro a ombro com os nossos irmãos, nós estamos no mesmo pé de igualdade. E aqui o texto fala que ele não usurpou a ser igual a Deus, né? O texto fala aqui que, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Ou seja, muitas vezes a gente sabe que esse termo esvaziou é gnoses, e é um termo bem forte e um termo bem específico utilizado nas línguas originais. É um esvaziamento profundo mesmo. Jesus Cristo ele deixou muitas coisas para ser aquilo que ele deveria ser aqui neste mundo, mas certamente ele voltou para o Pai. E aqui fica para a nossa reflexão. Se Jesus Cristo, sendo Deus na pessoa do Filho, se sujeitou a todas estas coisas e agora ele está ali no reino da sua glória e nos ensina tantas coisas, por que nós, servos, não podemos também seguir o exemplo do nosso mestre? Se nós olharmos novamente para a ceia do Senhor, quantas coisas Jesus ele ensinou ali, quantas coisas Jesus ele trouxe na prática ali dos seus discípulos, ensinando no dia a dia aquilo que eles deveriam fazer, aquilo que eles deveriam realizar, aquilo que eles deveriam ensinar. E nós precisamos aprender com Jesus esta questão de sujeição, de sujeitar-vos uns aos outros. É uma temática muito importante na nossa caminhada e na nossa vida cristã. Será que de fato nós estamos, você e eu, hoje nós estamos de fato dispostos realmente a pagar esse preço? Se nós estamos dispostos todos os dias, a questão é um imperativo de Deus e nós precisamos estar sujeitos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros. Então, meus queridos, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo que nós estamos fazendo, as nossas atitudes, a nossa conduta, para que Deus seja glorificado através da sua vida, para que Deus seja exaltado através das suas atitudes, através das suas orações e através da maneira como você aproxima pessoas em Deus e Deus nas pessoas. Por que eu falo isso? Porque Deus ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a sua humildade, o seu coração contrito, mostrar para você e para outras pessoas a maneira como Ele atrai para si com o seu grande amor infinito. Certamente, quando nós temos um coração desta forma, Deus ele vai preparando o nosso coração e vai preparando o coração de outras pessoas. E provavelmente você tem vivido isso na sua célula, provavelmente você tem vivido isso nos seus relacionamentos discipuladores. Certamente Deus tem te dado oportunidades para você alcançar vidas através desses relacionamentos.
E nunca se coloque, desculpa falar esse termo nunca, mas procure não se colocar acima dessas pessoas. Muito pelo contrário, nós somos servos. O nosso mestre nos ensinou isso. Então, nós somos aqui cooperadores para que o reino do Senhor cresça a cada dia, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do seu nome. Muito obrigado. Até aqui. Foi um prazer ter essa reflexão profunda com você nesta manhã, nesta oportunidade. Que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.